A gente está falando de um dos maiores sistemas de saúde do mundo, o SUS. E por trás dele existe uma engrenagem de planejamento gigantesca para atender mais de 200 milhões de pessoas. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em como essa engrenagem funciona. E para entender tudo isso, a gente foi direto na fonte. Esse documento aí é o Manual de Planejamento do SUS. Isso não é um papel qualquer, não. É o verdadeiro mapa da mina, o guia que todo gestor de saúde no Brasil usa. Então, bora ver o que ele nos conta. Pensa só, como é que se planeja saúde para um país que é praticamente um continente? A escala é monumental. A resposta para esse desafio enorme está numa estrutura bem amarrada de cooperação. E é isso que a gente vai desvendar. Então, para a gente não se perder, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o tamanho do desafio. Depois, quem são os 3 grandes parceiros nesse jogo? Onde é que eles sentam para conversar e tomar as decisões? O que de fato sai dessas conversas? E claro, no final, porque tudo isso faz diferença na vida real. Para entender o SUS, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para 1988. Foi ali que nasceu uma promessa gigantesca, registrada na nossa Constituição: saúde para todo mundo, universal e gratuita. E aqui está o pulo do gato. A ideia da Constituição não era criar um sistema que viesse de cima para baixo, lá de Brasília. Pelo contrário, a palavra-chave foi descentralizar, ou seja, trazer o poder de decisão para mais perto das pessoas, para mais perto da realidade de cada lugar. Tá, mas como é que se faz essa tal de descentralização na prática? A resposta é uma parceria. Imagina 3 sócios: o governo federal, os estados e os municípios. E a ideia não é um mandar no outro, não é uma hierarquia, é cooperação, um trabalho em conjunto. E o fluxo do planejamento é super interessante. Ele é ascendente. O que isso quer dizer? Que tudo começa lá na ponta, nos municípios. São eles que sentem o que a população realmente precisa. Essa informação sobe para os estados, que organizam isso regionalmente, e só então chega no nível federal para guiar a estratégia nacional. A lógica é que a necessidade real das pessoas dite a política, e não o contrário. Então, na prática, a divisão de tarefas fica mais ou menos assim. A União, o governo federal, cuida do macro, das grandes políticas nacionais. Os estados funcionam como uma ponte, sabe? Apoiando os municípios e organizando as redes de saúde regionais. E os municípios? Eles estão ali na linha de frente, no dia a dia, tocando o posto de saúde, a UPA, entregando o serviço direto pro cidadão. Beleza, então a gente já sabe que são 3 parceiros e cada um tem sua função. Mas fica a pergunta, onde é que essa galera se encontra para de fato conversar, negociar e bater o martelo sobre as coisas? Pois é, como é que 3 entidades diferentes entram em um acordo? Essa é a pergunta de ouro, porque um não funciona sem o outro. A negociação é tudo. E para isso, o SUS criou uns espaços formais, umas arenas de debate, justamente para essa conversa acontecer. E esses espaços têm nome: comissões intergestores. Pensa nelas como as grandes mesas de negociação do SUS. É ali que os secretários de saúde, sejam eles federais, estaduais ou municipais, sentam juntos para conversar e fazer pactos. É onde a tal da cooperação sai do papel e vira realidade. E essa negociação é em cascata, acontece em todos os níveis. Lá em cima tem a CIT, a tripartite, que é a mesa nacional. Depois, em cada estado, tem a CIB, a bipartite, onde o estado conversa com seus municípios. E tem ainda a CIR, que é regional, onde municípios vizinhos se juntam para resolver problemas que são comuns a eles. É uma verdadeira rede de conversas. Certo, mas depois de tanta reunião e negociação, o que acontece? O que sai dali? Bom, saem documentos. Mas calma, não é só burocracia. São os planos, os verdadeiros roteiros que vão guiar a saúde no país inteiro. É o que transforma a conversa em ação. Bora ver que documentos são esses. Basicamente, são 2 documentos principais. Pensa assim, o plano de saúde é a visão de longo prazo para 4 anos. É o GPS mostrando o destino final, aonde a gente quer chegar. Já a programação anual de saúde é o caminho do ano, o passo a passo, o que a gente vai fazer este ano para chegar lá com tudo detalhado, ações, metas, quanto vai custar. Mas esses planos não são feitos de qualquer jeito não. Eles são construídos em cima de uma base sólida de princípios. É o alicerce que garante que tudo isso vai funcionar do jeito que a Constituição imaginou. E olha só que princípios importantes. Primeiro, planejar não é uma escolha, é obrigação. Segundo, o ponto de partida tem que ser a necessidade real da população. Terceiro, o planejamento vem da base para cima.
Tem que ser transparente, todo mundo tem que poder ver. E o mais importante, o que foi combinado naquelas mesas de negociação é para ser cumprido. Acordo é acordo. Ok, a gente viu toda essa estrutura, comissões, planos, parece até um pouco abstrato, né? Mas a pergunta que não quer calar é, no final das contas, o que tudo isso significa para a pessoa que está lá na ponta buscando atendimento? É exatamente essa a conexão. Aquela decisão tomada lá em Brasília, na CIT, vira um acordo regional na CIR e, de repente, pá, ela se materializa. Vira um novo equipamento que chega no hospital, uma nova equipe de saúde da família no bairro, uma campanha de vacinação que começa, é a política virando realidade. No fim, tudo volta para esse número. 3. 3 parceiros, União, Estados e municípios, trabalhando juntos. É isso que chamam de federalismo cooperativo, e é o coração do SUS. A grande verdade é que, sozinho, nenhum deles consegue dar conta do recado. E essa citação do próprio manual, olha, ela amarra tudo de um jeito perfeito. Todo esse processo que a gente viu, todas essas reuniões, esses documentos, tudo isso existe por uma única e grande razão: garantir que aquela promessa da Constituição de saúde para todo mundo, de verdade, chegue em cada cantinho do Brasil. Então, a gente fecha com essa reflexão. O projeto, o plano no papel, ele é incrível, é ambicioso, mas a gente sabe que construir isso no mundo real é outra história, cheia de desafios diários. E a grande questão que fica no ar é justamente essa: qual é a distância entre esse projeto tão bem desenhado e a saúde que chega de fato para milhões de pessoas todos os dias?